Bom, galera, vamos para mais um vídeo aí do canal. Dessa vez a gente vai comentar uma questão da prova de 2017, tá? Então essa daí é a questão. As causas da disfunção neurológica incluem trauma, como lesão na cabeça ou lesão medular, em que o trauma direto ou indireto resulte em uma lesão temporária permanente. Mais uma vez é enunciado para encher linguiça, né? Com relação a esse assunto, assinale a alternativa que apresenta a doença que não, tá, acomete o sistema nervoso. Então ele quer uma doença que não acomete o sistema nervoso, tá? É uma questão que eu considero fácil, tá? Em função de ter uma que é muito gritante, que é a síndrome da membrana hialina. Resposta certa, síndrome da membrana hialina, tá? O que poderia ficar em dúvida aqui, ó, é com relação à sífilis e à tuberculose. Poliomielite e síndrome de Guillain-Barré é meio que o mínimo a gente saber que acomete o sistema nervoso, né? Agora, a sífilis e a tuberculose que pode gerar uma certa dúvida, mas tanto a sífilis quanto a tuberculose são duas doenças infecciosas que podem afetar o sistema nervoso, sim, tá? A sífilis, quando afeta o sistema nervoso, ele é conhecido como neurosífilis. Neurosífilis, tá? É uma forma da doença, que é a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, e ela é acometida por uma bactéria chamada bactéria Treponema pallidum, tá? Nem sei se isso é muito importante, né? Mas Treponema pallidum, que é a bactéria que causa a sífilis, tá? Então a neurosífilis é quando essa bactéria ela afeta também o sistema nervoso, né? Então ela pode acontecer em qualquer estágio da sífilis, mas ela é mais comum na sífilis mais avançada, tá? Que eles chamam de sífilis terciária, que seria uma fase mais tardia da doença, né? Sífilis terciária. Os sintomas eles são dor de cabeça, dificuldade de concentração, problemas de visão, dificuldade de coordenação, paralisia, convulsões e até mesmo demência, muito em função da região onde foi que é acometida pela bactéria, né? Se não tratada, ela pode ser uma doença grave e potencialmente fatal. O tratamento da neurosífilis é o tratamento da sífilis, né? Um antibiótico administrado por tempo mais prolongado. Com relação à tuberculose, a tuberculose também é uma doença causada por uma bactéria, né? Ela é uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, que ela tem como sítio principal de acometimento os pulmões, né? Ela acomete normalmente os pulmões. Só que ela também pode afetar o sistema nervoso central, que é a conhecida tuberculose do sistema nervoso central ou tuberculose meningea. Tuberculose meningea. Ou seja, é uma tuberculose que atinge as meninges, né, que são as membranas de proteção do sistema nervoso, né? São membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, né? Dura mater, pia mater e aracnoide. São as três membranas, as três meninges. Então, quando a tuberculose, quando essa bactéria causadora da tuberculose sai dos pulmões e vai afetar o sistema nervoso central, normalmente ela acomete as meninges, causando a tuberculose meningea, tá? Então, em resumo, tanto a sífilis quanto a tuberculose têm o potencial de afetar o sistema nervoso, mas elas o fazem de maneiras distintas, né? E os tratamentos são associados em função do qual bactéria acometeu, tá? Então, eu acho que poderia ficar em dúvida em relação a isso. Com relação à síndrome de Guillain-Barré, a síndrome de Guillain-Barré ela é uma neuropatia inflamatória aguda, tá? É uma doença, às vezes, autoimune, né? Que o próprio sistema imunológico ela ataca a parte do sistema nervoso, né? Autoimune, mas essa alteração ela é
pode ser desencadeada por vários fatores, né? Vírus, pode ser uma infecção viral, né? O vírus, pode ser uma infecção bacteriana, bactéria também pode infeccionar, né? E esses agentes causadores, vírus e bactérias, que desencadeiam alterações no processo autoimune. Então, as células de defesa começam a atacar não só os vírus e as bactérias, mas como as próprias estruturas do sistema, né? E normalmente eles acometem estruturas do sistema nervoso central, né? E sistema nervoso periférico, tá? Os sintomas geralmente vão causar fraqueza e formigamento nas extremidades, que pode progredir para uma fraqueza grave e uma paralisia com comprometimento da musculatura respiratória, tá? Então, essa situação pode levar o paciente ao tubo, né, à ventilação mecânica e, infelizmente, dependendo das complicações, ao óbito, se não tratado o mais rápido possível, tá? O tratamento da síndrome envolve a administração de hemoglobina intravenosa, né, ou plasmaferese, para diminuir a resposta autoimune, né, e controlar os sintomas. E o prognóstico vai variar muito de paciente para paciente, né, muito em função do tempo de recuperação dessa neuropatia inflamatória crônica, mas que, no geral, a recuperação desses pacientes são muito lentas, tá? Com relação à síndrome da membrana hialina, vale também um comentário, né, que ela aparece bastante, né? Vale também um comentário que ela é uma doença também conhecida como doença da membrana hialina ou síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, né? É uma doença que vai afetar principalmente bebês prematuros. Por quê? Porque é uma doença em que o sistema respiratório, os pulmões ainda não estão maduros o suficiente, né? E essa imaturidade dos pulmões faz com que os pulmões, as células, né, não produzem uma importante substância chamada de surfactante, que vai impedir o colabamento dos alvéolos durante o processo respiratório, né? Então, o surfactante, que é uma substância lipídica produzida nos pulmões e que revestem todos os alvéolos, os alvéolos pulmonares, permite com que eles fiquem abertos porque eles diminuem a tensão superficial, né? O surfactante, então, vai diminuir a tensão superficial, permitindo que durante o ciclo respiratório esses alvéolos fiquem insuflados, né? Então, como os bebês prematuros eles têm pulmões imaturos, eles passam a não produzir esse surfactante. E qual que é o tratamento para essa situação? É o uso do surfactante exógeno, né? Incluir no tratamento esse surfactante exógeno produzido, né, fora do corpo e administrado para o bebê, tá? Obviamente associado aos cuidados de suporte, né, dependendo da gravidade da doença, os cuidados de suporte, às vezes o bebê precisa ser entubado e também ir para ventilação mecânica, tá? Associado ou não com a suplementação de oxigênio, né, e manutenção da temperatura corporal adequada, tá? Então a administração do surfactante exógeno diretamente nos pulmões do bebê é fundamental, tá? Então é isso. A resposta correta, né, mais uma vez, é B. A síndrome da membrana hialina é a única patologia que não vai acometer o sistema nervoso central, e as demais, poliomielite, não tem nenhuma dúvida também que é uma doença também que acomete o sistema nervoso central, tá? Medula especificamente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Convido todos a conhecerem a plataforma Físico Concurseiro, tem um endereço aí embaixo.
Tem o nosso Instagram também, @paulobrito.fisio, Brito com 2 T's. Quem gostou do vídeo, curte aí, curte, compartilha, que ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Então, mais uma vez, convido vocês a conhecerem a plataforma Fisio Concurseiro. É uma plataforma específica para quem está se preparando para concursos públicos e também para a prova de especialista do COFITO, né, da Abrafito, em traumatortopedia, e quem está se preparando para o ENARE, né, que é uma vaga de residência dentro da fisioterapia. Tá certo? Um abraço e até o próximo.